Boa tarde a todos, tudo bem? Aqui é Humberto Baltar, um dos idealizadores do coletivo Pais Pretos Presentes. Estou aqui para mais uma live nossa, né? Quero agradecer a todos vocês que têm dado um suporte ao nosso coletivo, que têm nos ajudado, que têm nos apoiado. Essas lives são muito importantes porque nós temos crescido enquanto comunidade através do diálogo, através da troca, através da contribuição e da colaboração de cada um de vocês. Por isso, eu nunca posso deixar de agradecer a tudo que vocês vêm fazendo pela gente, sugerindo pautas, sugerindo pessoas para conversar com a gente, que é importantíssimo, e, acima de tudo, nos ajudando a nos tornarmos melhores. Melhores homens, melhores pais, melhores mães, especialmente nos grupos de discussão no WhatsApp, né? Nós temos grupos exclusivos de pais pretos, grupos exclusivos de mães pretas, e graças a esse apoio de vocês, nós temos melhorado muito, continuamente, enquanto pessoas. Então, eu quero deixar aqui, mais uma vez, o meu agradecimento a vocês, tá bom? Muito obrigado a todos. Bom, hoje nós vamos conversar com o chefe Thales Alves. Ele esteve no MasterChef e é um homem trans, e vai trazer a sua vivência enquanto filho trans, enquanto pai trans, a experiência dele com a paternidade. Eu acho que essa é uma discussão importantíssima que nós não podemos negligenciar, né? A primeira vez que eu vi a palavra paternidade no plural, paternidades, me gerou até uma espécie de choque. Falei, ué, existem várias paternidades? E aí que eu comecei a atentar para esse fato, né? A paternidade, assim como a masculinidade, ela é múltipla, ela é diversa, e a gente precisa estar atento a isso. A gente precisa estar sensível a diferentes formas de família, diferentes formas de realidade, diferentes formas de vivência, de realização. E isso não depende só da sensibilidade, depende também da nossa abertura, né, para o diferente, para a abertura para o novo, para a abertura do que é dissonante da gente, né? Então, eu venho crescendo muito com essa troca e eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que nos ajuda tanto, né, com sugestões, com participação, com perguntas, né, e com todo o apoio que nós recebemos. Então, eu deixo aqui meu muito obrigado, né? E eu espero que a gente possa crescer ainda mais nessa troca. Outra coisa importante que eu esqueci de falar na live anterior é que agora nós estamos no YouTube. Isso é muito importante porque normalmente as lives ficam só 24 horas aqui no Instagram. E isso é muito ruim, porque algumas dessas lives são incríveis, né? Algumas dessas lives eu gostaria de guardar no peito, assim, muito legais. Eu lembro que a live com o Rodrigo França, por exemplo, eu pedi a ele 30 minutos, a coisa rendeu, e nós terminamos conversando, acho que 1h30, né? Falamos da história, né, do Pequeno Príncipe Preto, que ele escreveu, falamos da vivência dele, e foi incrível essa troca. Então, eu tenho crescido muito, mas muito mesmo. E hoje, quem vai me ajudar a crescer um pouco mais é nosso irmão, chefe Thales Alves, que acaba de chegar aqui. Então, vou adicionar o irmão e vou colocar a pauta aqui nos comentários para quem for chegando saber do que a gente está falando hoje, que são masculinidades. Nosso irmão está chegando. Tomar uma aguinha. E aí, irmão, Olá, tudo bom? tudo jóia e você? Tudo bem, cara. Poxa, obrigado por aceitar o convite do coletivo Pais Pretos Presentes. É um privilégio para a gente ter a sua presença aqui, especialmente porque já tentamos outras vezes conversar com homens trans e a gente percebe que é muito difícil esse diálogo porque não há abertura da sociedade em geral. Então, quando as pessoas ficam até meio fechadas mesmo para se abrir, porque ficam receosas de como vai ser essa troca. Então, você aceitou o nosso convite, se dispôs a estar aqui com a gente, então eu quero deixar já o meu agradecimento de antemão
E queria que você se apresentasse aí para quem não conhece a tua história, quem não te acompanha nas redes sociais. Ainda, né? Primeiro eu queria É agradecer a verdade. vocês, como coletivo, pelo convite e dizer que para mim eu fico lisonjeado em participar. Ah, Realmente, você falou sobre a abertura de pessoas travestis e transexuais, né? Para poder falar ainda mais homens trans, é muito difícil a gente encontrar pessoas que querem falar sobre transexualidade, paternidade, ou sobre afetividade, ou sobre qualquer outro assunto que englobe a transexualidade masculina, porque há uma dificuldade social em aceitar o homem como sendo homem, né? E quando a gente passa por uma transição, quando as pessoas começam a enxergar a gente, assim, o olhar um para o outro, e quando a gente se identifica como um homem, a sociedade se descobre que a gente é uma pessoa travesti ou transexual, volta a tratar a gente por outros pronomes. Então, isso dificulta o acesso dessas pessoas a tudo. Então, tá aí a explicação do porquê as pessoas geralmente se fecham, porque as pessoas não querem abrir as suas vidas, não querem deixar com que outras pessoas invadam o direito de viver, né? De ir e vir, de sobreviver, de permanecer sendo viva. Para me apresentar, eu sou o Thales, eu sou um homem transexual de 27 anos, eu sou um cara preto, como dá pra ver, e que se denomina preto e que se reafirma preto em todos os espaços. Eu sou um chefe de cozinha, eu sou um chefe executivo de cozinha. E aí eu vou explicar o que é um chefe executivo. Um chefe executivo é um cara que teve uma formação, né? Então é uma pessoa que tem uma formação acadêmica em gastronomia, e essa formação acadêmica, ela se volta para dentro da cozinha na parte executiva de chefia, que é fazer o comando da grade lá em cima da cozinha. Então eu faço pedido, monto cardápio, faço consultoria, eu transformo o restaurante para ele poder caminhar. Então é uma gerência, só que uma gerência executiva, onde a gente consegue os estabelecimentos de alimentação em um estabelecimento com nome, com peso e que tenha bastante resultado, né? Então é isso. Eu sou professor, então eu tenho uma formação, sou gastrônomo de formação, fiz psicologia, fiz uma especialização em educação, então é uma mudança, né? Então o pessoal entrando já dando oi, sejam bem-vindos. Legal. Eu fiz uma especialização em educação, então eu sou especialista em educação profissional técnica e superiora. E aí isso é muito, muito, muito importante falar, porque a gente está falando sobre educação para pessoas pretas, travestis e transexuais. Então já é muito complicado a gente ter dentro da academia, dentro da universidade, dentro das faculdades, um professor preto. Então se identificar como pessoa preta dentro da universidade já é algo muito importante. E... Olá, mama. E aí se identificar como pessoa travesti e transexual dentro do ensino superior é um degrau a mais, assim. Eu conheço alguns nomes, eu tenho o prazer de conhecer alguns nomes, Jaqueline de Jesus, Leonardo Peçanha, que são mestres e doutores em educação física, ela é doutora em psicologia, mas nós ainda somos muito poucos pela população que a gente tem de travestis e transexuais. E é isso. Na pauta, eu sou um cara preto, que tem 27 anos, e que está lutando aí para poder sobreviver no meio desse caos que está aí fora, e que tem muita coisa para poder falar, assim, algumas vivências. Eu anotei as pautas aqui, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, já pode ir deixando aí, se vocês tiverem alguma dúvida. Eu fiz a edição do último MasterChef Profissionais, foi uma experiência fantástica. Como pessoa preta, a gente tem alguns papéis que são nos servidos, né? E como gastrônomo e como chefe de cozinha e tendo uma experiência de chefia executiva, sendo um professor de gastronomia, formando pessoas, e pegando toda a minha bagagem enquanto pessoa preta, a gente tem que se olhar no olho e saber qual é o nosso lugar, né? O meu lugar e meu posicionamento enquanto pessoa, eu nunca aceitei ser subserviente. E aí isso dificulta um pouco o acesso das pessoas a nós, né? Porque a gente tem um espaço já pré-definido. Ou a gente serve, ou a gente é subserviente. A gente agrega pra gente aquele papel de serviçal. E não foi isso que as pessoas viram. As pessoas viram um cara preto que é gastrônomo, que sabe sobre gastronomia, que entende de cozinha, que assume quando sabe, assume quando não sabe, que tem a sua responsabilidade social e que não esconde quem é pro mundo, que eu acho que é o mais importante. É isso, esse sou eu. É muita coisa, né? A pergunta que nós recebemos, né, para iniciar, ela está um pouco associada à questão da paternidade, né, que é a sua relação
com seu pai. Se é que você teve uma relação com ele, como ela se deu, né? As relações parentais, elas são muito complexas, né? Quando a gente trata e a gente fala sobre população preta, a gente precisa entender que a paternidade, ela é muito associada à mãe e não à figura paterna, né? Então, é muito difícil pensar sobre o meu lado, vendo paternidade, e pensar sobre a realidade das outras pessoas. Eu vou falar como um todo, como paternidade vindo da parte materna e paternidade da parte paterna mesmo, né? Que é um ser masculino. A primeira coisa, eu anotei aqui o que é ser um filho trans e qual é a minha bagagem. A gente precisa primeiro entender o que é masculinidade, né? Que é o mais importante. Porque a maternidade e a paternidade são papéis inseridos socialmente para que a gente entenda que o masculino é uma situação de poder e o feminino é uma situação de abrigo. E para mim é muito diferente isso. Para mim é totalmente ao contrário. Então, a minha construção de masculinidade é muito distinta. Dentro da minha família, as mulheres têm o poder e os homens têm a fraternidade, né? Que é a parte amorosa e etc. O trabalho não está ligado automaticamente ao masculino. E que é muito, muito diferente, é muito distinto das outras famílias e dos outros lares. Então, eu já pego por aí. Eu fiz um documentário há uns 5 anos atrás que chama o que te torna viril, que era para poder falar sobre masculinidade e que isso tem a ver com a paternidade, que a gente consegue fazer esse gancho e abarcar tudo. O que me torna homem, o que me faz ser homem, não é o que torna a maioria dos homens homens. Não é algo social, não foi imposto socialmente, que já traz, né, a masculinidade tóxica, vem também a necessidade de autoafirmação, o falocentrismo, a necessidade do corpo, a necessidade usual e de exercer sua masculinidade preta, porque há uma diferença entre masculinidade preta e masculinidade branca muito grande. A minha masculinidade, ela se tornou dentro do meu âmbar, né, dentro do meu corpo. Eu falo que eu vivo no meu próprio Wakanda, né? Assim, eu sou o meu próprio. Tá disponível no YouTube. Se você digitar no Google, você consegue o que te torna viril. Tá algumas pessoas fazendo perguntas e aí eu vou respondendo se eu conseguir enxergar daqui. Deixa eu colocar um óculos aqui para eu ver se vocês conseguem ver. Ah, sim, consegue. E aí, trazendo esse contexto de masculinidades, a gente precisa se perguntar o que é o papel do pai, né? O papel do pai, socialmente, é sempre ligado ao castigo, ao sustentar do lar, à não fragilidade e à necessidade de impor as coisas. E eu já consigo linkar a segunda pergunta, que é sobre vivência de paternidade, é que há alguns meses eu comecei a descobrir uma nova alternativa sobre paternidade, que não é essa usual. Eu já não vivo uma paternidade usual, né, que é desse pai que é presente, que é impositivo e que briga e que castiga. E eu consigo hoje enxergar que isso é muito tóxico para todo mundo. Porque eu não me tornei um ser masculino. O som. Vocês estão conseguindo ouvir o Thales ou só eu que tá... Você tá me ouvindo? Ah, então deu uma caída no som aqui. Será que é a minha conexão? Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês que estão aí acompanhando? Para eu saber se é a minha conexão ou se é a dele. Não? Não tá me ouvindo, Tchelu? Quem tá sem áudio? Mim, estão ouvindo? Ah, então era o Thales mesmo. Gente, a conexão dele ficou fraca, ele tá voltando. E tava ouvindo a dele?
Pois é, teve gente que estava ouvindo a mim e não estava ouvindo a ele. Bom, ele vai voltar e aí ele retoma a fala dele. Esse negócio de conexão é complexo, né? Ah, o Thales, né? Ah, perfeito. Ele já está voltando agora. Importantíssima essa pauta, gente. A gente tenta há muito tempo falar com um pai trans, com um homem trans. É difícil pelas razões que ele já colocou, né? As pessoas são tão pisadas, tão oprimidas que não vêm à tona, né, para conversar, porque já esperam uma recepção negativa, preconceitos. Então, conseguimos, né, esse contato. Agora você consegue me ouvir? Voltamos. Agora sim. Aí. Eu não estava conseguindo te ouvir também. Algumas pessoas me ouviram, algumas pessoas só te ouviram. É. Mas é isso. A minha masculinidade, ela não é usual, né? E é muito importante a gente falar sobre isso também. Porque por a minha masculinidade não ser uma masculinidade usual, que é assim positiva, uma masculinidade que é usual, né? Que é o comum, meio comum, as pessoas confundem muito a minha sexualidade. Então, as pessoas acreditam que por eu não ser um cara masculino e tóxico, impositivo, e aquele homem preto raivoso, né, que as pessoas esperam que a gente seja, eu não sou masculino o suficiente. E aí fica aquela dúvida. É um homem, calma, mas é um homem trans, e um homem trans que não exerce a masculinidade que deveria. E aí eu junto tudo isso para falar sobre a necessidade social de ser agressivo, né, que é muito importante. E as pessoas transexuais, elas têm um pequeno problema que as pessoas cisgêneras não têm, que é por que eu preciso ser masculino e imitar essa masculinidade tóxica para poder ser aceito no meu meio social. E então a gente consegue ver mais caras, né, se identificando como homens e se tornando mais tóxicos e mais impositivos por uma necessidade social. E aí vem o que é ser um filho que é transexual, né? A minha transexualidade não foi aceita no início de uma forma branda. E hoje a minha transexualidade não muda o meu meio. Hoje, para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos, para todo mundo, não faz diferença alguma. Assim, existem algumas trocas, e aí eu queria falar sobre isso, porque eu fui chamado a atenção pela minha mãe na semana passada. Ela errou um pronome, né? E aí eu atentei. Falei, olha, você tá trocando pronome de novo. E aí ela esperou alguns dias, né? Assim, ela, depois dessa pandemia, por ser uma mãe muito presente, por exercer uma paternidade na maternidade dela, ela sempre foi muito direta e reta, assim, né? Ela sempre foi muito, muito clara e muito sisuda mesmo, assim, com o que queria, por não ter tempo, né? De ter esse afago todo, esse carinho, e hoje ela vem se transformando em uma mãe que é um pouco mais branda. Ela espera para poder conversar, né, para depois pensar e refletir. E ela me chamou a atenção, ela falou, Thales, eu convivi com você durante a minha vida inteira, achando que você era uma pessoa. Hoje eu consigo te enxergar como o homem que você é. Só que a minha vivência com você enquanto pessoa, às vezes me faz errar o pronome. Isso não te faz menos homem para mim. E aí isso me deu um start, né? Me chamou a atenção. O que eu quero enquanto homem é ser visto como homem, que é esse rosto, socialmente ser aceito como homem e poder exercer a minha masculinidade. Mas que masculinidade é essa que as pessoas esperam? É uma masculinidade que é fragilizada, que é intocada, que não pode chorar, que não pode se emocionar, que não pode viver uma paternidade sadia, que é não poder rir, não poder brincar, não poder chorar com o filho, não poder se emocionar. E aí eu já consigo fazer o link para a vivência sobre a paternidade, né? A minha vivência com a paternidade, ela é muito específica, assim, porque eu nunca tive um exemplo masculino dentro do que as pessoas esperam, por ter essa troca social, né? Da mãe ter um papel paterno. Então eu nunca tive essa presença, assim, de uma masculinidade impositiva. Então, para mim, quando chegou a minha vez de exercer uma paternidade, e aí eu vou trazer mais um link para você,
que é sobre paternidade assistencialista. Quando chegou a minha hora de exercer uma paternidade, o que não quer dizer que eu gerei uma criança, ou que essa criança veio um bebê que veio até mim, ou por adoção, ou por algum outro motivo. Quando eu comecei a exercer a minha paternidade, eu nem entendia o que era paternidade ainda. Eu tenho uma sobrinha de 8 anos, e eu consigo enxergar a minha paternidade dentro da minha posição com a minha sobrinha, né? Então, começou aí. O exercício de paternidade, ele não vem... A gente não se torna pai quando o filho nasce. A gente se torna pai quando a gente se denomina pai de alguém. A minha sobrinha tem pai, né? Para deixar já bem explícito. Ela tem um pai presente que a ama e que não necessariamente é o pai dela que está no registro, né? É um pai que exerce a paternidade também, que é o marido da minha irmã. Mas eu comecei a exercer a minha paternidade antes dele chegar, a gente. Quando a minha sobrinha nasceu. Então a gente tinha uma troca aqui em casa, que era de olhar a minha sobrinha, né? A minha irmã, ela tem um sono um pouco difícil, assim. Ela é sonâmbula, então a gente cuidava dela e da minha sobrinha. A gente acordava, tinha um revezamento, cada dia um dormia com ela. E o meu exercício de paternidade se deu aí. E aí quando a minha irmã estava grávida, eu comecei a voltar atrás desse período, quando a minha irmã ficou grávida. Então, o processo dela ficar grávida, o processo dela gerar a criança, o processo da minha sobrinha nascer, o processo dela crescendo, as transformações diárias... Só um instante. Voltei. Os processos diários dela enquanto pessoa e nessa criação, né? Nesse contato que a gente tem com ela. E aí, há alguns meses atrás, eu comecei a namorar uma mãe, que ela era minha amiga já há algum tempo, né? A gente se encontrou no mundo de uma forma bem inusitada e a gente começou a namorar há poucos meses. E antes da gente começar a namorar, ela já sabia que ela era mãe, né? E ela foi me falando da forma de criação da filha dela, a forma que ela educa a filha dela. É uma educação não convencional, onde não há... ela busca a necessidade da criança. Eu esqueci o termo que ela usa para esse tipo de educação, mas ela pensa na necessidade da criança e não na necessidade social sobre a criança, né? E eu achei isso muito fantástico, assim, é um mundo totalmente diferente do meu. O mundo onde eu vivo, existem a mão e o cinturão. Minha avó dizia isso. Que é onde, se a criança não escuta, quando você escreve, né, que a palavra é uma escrita, a gente educa com o cinto. E aí ela me fez voltar 27 anos para a forma com que eu fui educado, para poder pesquisar, para poder ler, para poder me inteirar, para poder mudar o meu pensamento sobre qual é a necessidade fraterna, né, da gente viver em sociedade. A gente cria o filho para poder respeitá-lo impositivamente, ou você cria um amigo que convive com você? Isso para mim foi muito louco, assim, foi muito surreal, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, nunca tinha pensado sobre isso, e foi muito importante. E aí eu comecei a conviver com a paternidade, né, que foi uma paternidade e que as pessoas chamam de assistencialista. Eu acho muito errado o termo de ser assistente, né? De você assistir, ver a pessoa sendo um pai. Eu acho que a paternidade ela é muito mais do que assistir uma mãe exercendo a maternidade dela. A gente tem papéis dentro de casa e que novamente me pega, né? Que não são papéis convencionais. Eu sou o cara que alimenta a família, né? Eu sou chefe de cozinha. A minha namorada, ela não cozinha nem um miojo sem queimar. Ela é péssima. Então, já começa aí. O café da manhã começa quando o tio Thales levanta e faz o café, e prepara o café, e o almoço, e o lanche, e o jantar. E aí a gente já começa essa mudança, né? De quais são os papéis.
O tio Thales coloca para dormir, o tio Thales brinca, o tio Thales atenta também, o tio Thales ri, faz cócega e o tio Thales educa. E aí, como é educar, né? O educar, para mim, enquanto educador, enquanto professor, sempre foi em colocar a bagagem e dispensar aquilo que a gente sabe, trazer o conhecimento científico para dentro da pessoa e ela agrega aquilo que é ser social. E o que eu aprendi enquanto professor é de que não adianta, nesses meses, né, nessa pandemia que fez a gente vir morar junto, é que não adianta a gente dar aquilo que a gente conhece, transformar, passar aquilo que a gente consegue, né, através da fala, através das experiências, sem que a gente enxergue o ser humano enquanto ser capaz. Então, cada pessoa tem o seu momento. Cada pessoa tem a sua hora. E eu, particularmente, aprendi nessa pandemia e com essa paternidade de que assistencialismo não agrega nada para ninguém. A gente precisa ser construtivo. E aí eu trago uma modalidade nova de paternidade, que é uma paternidade construtiva, né? Eu acho que pai não é quem gera, pai não é só aquele que faz, né? Porque se for assim, a gente tem milhões de crianças sem pai, a gente tem milhões de crianças sem afeto. E a gente sabe muito bem que os lares aí são cheios de mães solos. Mas o meu papel em exercer uma paternidade é mostrar para essa criança que o ser homem... Agora voltou. Fala alguma coisa. Ah, voltou. O que me mostra para essa criança é que lavar a louça não me faz menos homem. Colocar para dormir não me faz menos homem. Acordar primeiro que a mãe não me faz menos homem e não a faz menos mãe, né? Ela estar cansada e eu falar, olha, hoje é o meu dia, hoje é dia de ficar com o tio só e a gente brincar e a gente correr, assistir TV e cantar junto e dançar e fazer o que tiver para fazer ao meu alcance não me faz menos homem. O que me faz menos homem é enxergar a minha companheira enquanto um ser inferior a mim, né? E que as obrigatoriedades dela fogem às minhas. Ela tem as obrigatoriedades dela enquanto mãe e eu tenho as minhas obrigatoriedades enquanto tio, né? Que exerce uma paternidade. Mas se a gente não trabalhar enquanto equipe, que é o que a gente fala todos os dias para Elô, fala, Elô, a gente é uma equipe, a gente é um time. Um dia o tio vai estar cansado e o tio vai dormir primeiro. Um dia a mãe vai estar cansada e ela vai dormir primeiro. Um dia o tio vai te pôr para dormir e outro dia a mãe vai te pôr para dormir. E vai ter dia que o tio vai passar a semana inteira te pondo para dormir e vai ter mês que a mãe vai te pôr o mês inteiro para dormir. Mas a gente é um time. Amanhã de manhã quem vai fazer o café é o tio. Quem vai lavar a louça é a mãe. Mas vai ter dia que a mãe vai fazer o bolo e o tio vai lavar as louças e tá tudo bem. E aí a gente vem ensinando a ela que essas masculinidades que são impostas de que o homem não pode lavar a louça, de que o homem não pode abraçar, de que o homem não pode chorar, de que o homem não pode se sentir enquanto pessoa, é algo que ela não merece para ela. E aí eu me vejo transformando um outro ser humano, né? Que são aquelas perguntas de criança. É porque o tio te busca na escola? Que foi uma das primeiras coisas que eu ouvi enquanto sendo o tio Delo, né? O porquê que o namorado da sua mãe te busca na escola? Por que ele veio te buscar sozinho na escola? É porque as pessoas, o pai também pode buscar. A figura masculina também pode ser cuidadosa. Ah, o lanche, você trouxe um lanche, quem faz o bolo para você é o tio, por quê? Isso é coisa de mulher. Não, não é coisa de mulher. O tio faz o café, o almoço, o lanche, a janta, o tio faz bolo, faz doce, isso não o faz menos homem. E aí eu acredito e eu espero muito que para ela seja muito positivo e que ela enxergue que daqui a alguns anos, quando chegar a hora dela ter uma pessoa ao lado dela, seja homem ou não, ela não aceite menos do que ela viu, né? Que é um time, que ela busque para ela um time, que é alguém que possa somar com ela,
sendo a parte afetiva, as obrigações da casa, as obrigações pessoais, e que a gente consiga se transformar a todo tempo. E é isso, assim, as coisas que eu vim notando e associando a parte da paternidade é essa. E tem algumas outras questões, né, que são importantes falar também, que é como a sociedade me enxerga, né? Porque é muito difícil para as pessoas entenderem que existe um homem não masculino convencional. E eu acredito para você que é pai, você consiga entender. Quando a minha sobrinha aprendeu a ler, eu chorei. Eu chorei assim. E a Elo, ela gosta muito de cozinha. Muito de cozinha. E ela tem um banco, porque ela é bem pequenininha, ela é bem menor do que a minha sobrinha. Eu coloquei um banco para ela do lado do fogão, né? Para ela poder me ver cozinhando e para ele ir aprendendo. E aí a gente está fazendo algumas coisas juntos já, né? E para mim é muito emocionante ver uma criança que gosta daquilo que eu faço, que tem um dom natural para isso e que ela vem exercendo aquele direito. Só que socialmente isso não é muito bem aceito, né? As pessoas esperam que uma rigidez que eu não tenho e nem vou ter. Assim. As pessoas esperam que eu olhe, e eu vou falar isso porque eu vi umas fotos, eu te dei uma stalkeada, né? Eu vi umas fotos suas com o seu filho e com a sua criança e eu vi pela foto que o seu olho estava mareado, né? Assim, na foto. E aí eu falei pra Nara, que é minha companheira, eu falei, olha, é esse tipo de paternidade que eu espero, né? É esse tipo de olhar que eu espero. Porque não tem como a gente enxergar uma figura paterna sem que a gente enche os olhos de lágrima ao ver a nossa criança sendo criança, né? Vivendo, respirando perto da gente, evoluindo todos os dias. E é muito ruim. A sociedade aqui fora não aceita que eu exerça uma paternidade que eles mesmos cobram, né? Com a paternidade que é rígida demais, tóxica demais, excessiva, uma paternidade que exclui a mulher enquanto sendo mulher. E me perguntam o tempo inteiro, que é uma das pautas sobre a vivência da paternidade, do porquê me cobram sempre que eu não sou pai o suficiente, né? Que eu não sou homem o suficiente. Por não exercer essas questões de gênero mesmo. Que é o porquê que eu preciso exercer essa toxicidade do ser masculino para poder exercer um papel de pai. Eu acho que se todo pai pensasse um pouco sobre qual é o homem que eles querem do lado dos filhos, qual é o homem que eles querem do lado da sociedade, eles entenderiam que pouco importa se a pessoa é homem ou mulher, ou se é uma pessoa travesti ou transexual, desde que ela tenha afeto. E aí a gente pensa sobre núcleo familiar, né, para poder fechar essa minha fala, que hoje a gente entende como núcleo familiar triangular, né? Então a gente vem o pai aqui em cima, a mãe aqui embaixo e os filhos. E aí o nosso triângulo é assim, social, hoje. E o que eu quero é que a gente tenha uma paternidade ou maternidade horizontal, que é o que eu venho aprendendo a exercer, que a gente tem um papel social junto dos filhos, que é o mesmo. A gente não se torna pai ou mãe ou filho se a gente não tiver pessoas que te sustentem e que você a sustente também. Então a gente tem um núcleo e um vínculo parental que é maior do que família, né? Porque se família for pai, mãe, filho, a gente tem 70% da população que não tem família. Mas se a gente tem um núcleo familiar horizontal, a gente consegue sim ter núcleos familiares saudáveis, que vão gerar seres melhores, né, para o mundo. E é isso, assim, é bem louco ler algumas coisas, porque a gente acaba se afetando, né? E aí vem algumas perguntas. O porquê você está no grupo de pais? O porquê você estuda sobre paternidade? Se você não gerou, o filho não é seu.
se você não, se o filho não é seu, você não pode dar palpite. É, eu ouvi há algumas semanas que eu era só um cuidador e eu era só uma pessoa que olhava, né? Como se fosse uma troca, como se o olhar a criança e sobre educar a criança, criar a criança fosse uma troca é, única e exclusiva sexual. E é muito pesado para mim pensar que é uma troca, né? Assim, trocar a educação de uma criança por sexo, assim. E é muito louco esse olhar das pessoas, porque a gente não pode exercer uma paternidade única e exclusivamente porque a gente escolheu isso, né? A partir do momento que eu escolhi estar do lado da minha companheira, é, e a minha companheira escolheu estar comigo, eu já sabia que o meu papel enquanto pai deveria existir. E que o papel dela enquanto mãe não seria diminuída pelo papel dela estando comigo, sendo minha companheira. E que ou a gente se encaixa nisso ou a gente não quer dar certo. Então, é isso, assim. A sociedade espera que eu seja algo que eu realmente não sou. E eu não espero ser. E eu não consigo entregar essa demanda para a sociedade. Então, vem aí mais um motivo de a maioria das pessoas não falarem abertamente sobre a paternidade, esse exercício de paternidade enquanto pessoa transexual e travesti. Porque a maioria das pessoas não querem saber o que é mesmo. Verdade. Isso é muito Vem cá, real. olha Muito só quem bom. veio aparecer aqui. Senta aqui contigo. Ó, essa é a Elo. Ah, que linda! Ela é muito bonita, né? Nossa, demais, que linda. Tudo bom? Recebemos diversas perguntas aqui para você. A primeira delas foi como foi para você se descobrir trans, né? Como é que foi isso? Você teve algum conflito interno? Você foi bem acolhido? Como foi essa sua descoberta enquanto pessoa trans? É muito louco isso, assim, porque as pessoas esperam que a gente. Tá tudo bem? Uhum. Então tá bom. As pessoas esperam que a gente tenha uma carteirinha de transexual na bolsa já, né? A gente um dia acorde e fale: Oi, tudo bem? Eu sou uma pessoa que se descobriu transexual. E eu fui percebendo a minha transexualidade e tentando me encaixar na sociedade durante muito tempo. O acesso à informação, ainda mais de onde eu vim, né? Era muito pequeno. Não existia pessoas transexuais. Existiam as travestis que as pessoas sempre diminuem, né? Socialmente. Mas pessoas transexuais não. E aí vem aquele embate, né? Porque enquanto pessoa travesti, enquanto pessoa transexual, a gente sempre tem aquela margem, né? As pessoas que estão sempre à margem ali da sociedade. E aí eu fui tentando me descobrir. Eu participei do movimento feminista, tentei me entender enquanto pessoa dita homossexual não convencional, né? Que é uma pessoa mais masculina. Eu não me encaixei, não me vi. Tentei, fiz de tudo. Entrei para a igreja, fui pro culto, fui pro movimento social, trabalhei com pessoas travestis e transexuais, entrei pro movimento feminista, batalhei para ver onde estava a minha caixa. Esse era o problema sobre o corpo, né? Porque a gente também tem uma dificuldade em entender pessoas transexuais e travestis que não são padrões, né? Não é aquele homem negro, careca, bombado e que é um objeto sexual para todo mundo, é uma coisa que tá no imaginário das pessoas. E aí a última caixa onde eu não queria dar o X, né? Assim, era, putz, eu acho que eu sou uma pessoa transexual. E aí eu comecei a exercer a minha transexualidade antes, que é o mais importante. Eu me conheci, fiz terapia, me conheci enquanto pessoa transexual durante 6 meses, vivendo uma vida dupla, né? Então, assim, me conhecendo enquanto pessoa transexual nas noites e nas baladas e nas festas, e de dia, digamos assim, exercendo uma feminilidade imposta. Até que eu não me coube mais, assim, esse papel e esse que veio me servindo durante todo esse tempo, não me coube mais.
E aí eu fiquei, cara, eu sou realmente uma pessoa transexual, eu vou assumir isso a público, e aí fui lutar, né, eu que lute mesmo, e são as pessoas transexuais que lutam pelos próprios direitos. E aí fui atrás de uma terapia hormonal, já fazia terapia psicológica antes, já tinha um atendimento médico que era presente, e aí vem os meus privilégios, né? Enquanto homem preto, transexual, e mesmo assim eu tive um privilégio que foi educacional, né? Eu tive uma formação, eu tive um amplo acesso à educação. E aí eu sou um dentro de 1 milhão, exercendo esse papel de homossexual, de pessoa transexual preta e de que não exerce uma heterossexualidade e também não exerce uma homossexualidade, que tá aqui vivendo e que tá ok. E é isso. Então não foi ao acaso, não foi lendo, foi há muitos anos atrás, então não tinha tanto, não era um amplo acesso e a gente também não tinha amplo acesso à saúde. Hoje a gente já vem tendo um atendimento médico que não é ideal, não é ideal. Mas para eu achar um endocrinologista que topasse me atender, por exemplo, eu passei mais de 3 meses pesquisando e indo a consultas todos os dias durante 3 meses. Para uma endocrinologista, que é a doutora Ana Paula, que me acompanha até hoje, fala, olha, eu sou endocrinologista, meu papel hoje é fazer com que a sua transição seja o mais saudável possível. Então, vamos fazer a sua transição. Então, é isso. Um cuidado que eu peço para as pessoas é que não se hormonize, tanto mulheres travestis e transexuais, quanto homens travestis e transexuais. Não façam transição sozinhos. Procurem atendimento médico, procurem atendimento psicoterápico e se precisar de ajuda, vocês podem me chamar no inbox, que eu estou disponível, assim. Sempre respondo. Poxa, muito legal, irmão. Eu falando nisso, né? Eu também dei uma stalkeada no seu perfil e eu me lembrei de uma fala que a gente recebeu ontem, né? Numa live que nós fizemos com um psicólogo incrível chamado Jorge Barbosa. Ele falou de afeto e ele falou que geralmente a gente fala de afeto para o outro, né? Mas raramente fala do autoafeto. E uma coisa que eu vi nas suas fotos foi o seu ensaio, né? Que belíssimo ensaio que mostra a sua cicatriz, né, da cirurgia. E eu pensei, nossa, tá aqui uma pessoa que realmente, verdadeiramente se ama. Isso é incrível. Então, como é que foi para você esse processo da mastectomia? Foi algo traumático, algo natural? Foi algo que você se informou muito sobre? Como é que se deu Hum, isso? muito. Foi algo realizador, na verdade. Eu vou fazer um convite para você e para todo mundo. Eu estou vendo algumas pessoas aí que são os meus seguidores, ou o João Oliveira tá aí também. E eu vou fazer um convite para todo mundo que é simples, que é para a gente entender como funciona para uma pessoa travesti ou transexual durante a vida. A gente fecha o olho e se imagina durante a sua vivência. Você se olha, acorda de manhã, levanta da cama, se olha no espelho e tá ok. Você vem se olhando. E aí, um belo dia, você abre o olho e você se olha na frente do espelho. E aí, Nossa. ao abrir o olho na frente do espelho, não é a pessoa com que você vê o tempo inteiro. Você, num piscar de olhos, numa abertura de olhos, a gente vê outra imagem. E agora imagina você conviver com essa imagem durante 15, 20, 30 anos, se vendo todos os dias e não se reconhecendo. É olhando para si mesmo e pensando, não é isso. Não sou eu. É diferente. Tá errado. É muito doloroso. E é isso que uma pessoa travesti transexual passa todo dia até poder exercer o seu direito de imagem, de autoimagem. E aí, a minha mastectomia, para mim, foi o maior presente que eu pude me dar na minha vida. Eu lutei pela minha mastectomia durante 2 anos para que o meu plano de saúde pagasse a minha mastectomia. Porque eu pago um plano de saúde caríssimo, né? E aí eu já venho tendo um outro privilégio que é de ter um plano de saúde. E eles me negaram durante 2 anos. E até chegar o momento onde eu não conseguia mais. Os homens transexuais usam uma faixa elástica que chama binder, ou binder. E ela pressiona muito. Como ela pressiona para poder deixar o peitoral reto, para a gente não passar por alguns constrangimentos sociais, ela pode machucar.
então machucava muito, há uma compressão do pulmão, né? Assim, então, por ficar com aquela faixa elástica, não te deixa respirar amplamente todo dia. A gente tem que trocar de faixa elástica 2 a 3 vezes no dia. Então, imagina, você trabalha numa loja, no shopping. Você tem que sair do seu posto, ir no banheiro, ou você faz xixi, ou você troca a faixa. Então, às vezes não dá para trocar a faixa sozinho, você precisa de ajuda de alguém para subir o zíper. Então, assim, é sempre muito doloroso. Incomoda e se tiver marcando um pouco, se você suar, e é muito ruim. E aí o meu processo, quando eu consegui fazer a minha mastectomia, foi um dos melhores dias da minha vida. Porque eu estava mais de 3 anos sem poder ir na piscina, sem poder ir no clube, sem poder nadar, sem poder pegar sol. Imagina pegar sol. Tava 3 anos sem pegar sol, sabe? E o meu sonho sempre foi poder nadar, voltar a nadar e poder sair para poder tomar sol, ir no parque e não ficar machucado, poder respirar sem ter uma faixa me prendendo, sabe? Sem ficar apertado. Então foi uma construção muito grande. E aí você falou do meu ensaio, que foi feito pelo Saulo, que ele é um fotógrafo sensacional, que foi um ensaio nu, né? E que é bem difícil para as pessoas entenderem o que é um ensaio nu, porque eu não sou uma pessoa convencional, novamente, sou um cara gordo. E eu sempre falo para as pessoas que eu faço um exercíciozinho, assim como esse do espelho. Todos os dias eu acordo e eu olho no espelho e falo: você é gato, cara. Olha só como você é foda. Hoje você acordou para poder vencer no mundo, assim. Olha esse preto no espelho. Olha essa pessoa. Olha quantas coisas você fez, quantas lutas você já venceu. Então é um trabalho que eu venho fazendo há muito tempo para poder me olhar e me sentir bonito, né? Porque uma pessoa preta geralmente não pode exercer o direito de se achar bonito, né? E aí tem uma música do Barco que fala: não me chame de preto bonito, preto inteligente, preto educado, só me chame de pessoa importante. Porque as pessoas não deixam a gente exercer o nosso direito de se achar bonito, de se achar querido, né? De se achar desejado, sem ser aquele desejo imaginário, né? Daquele do desejo carnal. Mas do cara, olha que cara, sabe? Olha que preto bonito, olha que preto fantástico. Então, quando a gente começa a exercer esse nosso direito de sentir livre, isso incomoda muita gente. E aí, mas isso ajuda muitas pessoas também. Assim que eu mostrei o meu ensaio para as pessoas, que é um ensaio nu, e a gente seguiu as diretrizes do Instagram, né, para poder não deixar muita coisa aparecer, muitas pessoas falaram: nossa, mas sua cicatriz é enorme. E eu falei: cara, cada ponto dessa cicatriz foi um dia que eu passei preso dentro de uma faixa, eu nunca mais vou passar. A cada momento em que eu saio sem camiseta na rua, sendo uma pessoa preta, gorda e uma pessoa que tem uma cicatriz e que é uma pessoa transexual, isso para mim se chama vitória e conquista, assim. São as minhas duas cicatrizes. Porque faz parte do que eu sou, né? Faz parte daquilo que eu desejo para minha vida. Faz parte daquilo que eu lutei demais, assim. As pessoas não entendem o como é ficar preso durante 12, 13 horas no dia. Então eu trabalhava de manhã no banco, depois saía, ia para casa, tirava a faixa. Depois ia lá e ia dar aula à noite. Então eu passava 20 horas do meu dia apertadíssimo. Hoje eu passo sendo eu mesmo, gostosão, do jeito que eu me acho, e me enxergando enquanto uma pessoa que pode mudar a vida de muita gente com essas fotos. Então, muitas pessoas que são gordas, pessoas que são transexuais, pessoas que são pretas, inclusive, me mandaram um inbox falando: cara, que fotos. Aí, voltou? Te ouvindo Você? bem. Tô te ouvindo. Que coragem que você tem de fazer essas fotos. Mas não é coragem, né? A gente só precisa de um fotógrafo legal e a gente precisa se olhar com outros olhos, né? Não pensar em sair, tipo, com o pescoço reto e, sabe, sendo apertado novamente, né? A gente precisa só ser livre, parar de murchar a barriga, sabe? Comer bacon de manhã, se você quiser, e tá tudo bem.
Tá tudo É, bem, o seu corpo tá tudo bem, a sua cor tá tudo bem, o seu jeito e os seus gostos estão tudo bem, tá tudo certo. E é isso, eu gostei também do ensaio. Eu me senti, tipo, poderoso no ensaio, sabe? pô, é muito bom, cara. É muito bom ouvir isso, porque na primeira vez que eu li que a expectativa de vida da pessoa trans no Brasil era 34 anos, acabou comigo ver isso, que são muitos assassinatos, suicídios. Então, saber que você é uma pessoa que se ama, que realmente se admira, é algo que, poxa, é um respiro, né, para a alma. Então, eu faço minhas as palavras do João, que está aqui com a gente, que live incrível, né? Esse compartilhamento da sua experiência, ele é incrível não só porque vai inspirar diversas pessoas que estão aqui te ouvindo, como vai educar as pessoas que ainda não entendem, né? Esse lugar de onde você fala, essa vivência que você traz, essa sua experiência. Então, eu te agradeço imensamente, cara, por ter topado esse convite. Como eu falei no início, né? Há muito tempo nós tentamos falar com o pai trans. Eu disse uma vez que um dos primeiros pais, quando nós abrimos o coletivo, era justamente um pai trans. Hum. Ele nos ajudou, né, a começar a refletir sobre essas questões, mas justamente por toda essa opressão e por toda essa perseguição social, ele não se sentiu à vontade, né, para vir a público, para se colocar. Uma coisa como essa que a gente está fazendo agora, uma live, nem pensar, né, botar o rosto assim. Então, por isso que eu admiro tanto, né, essa coragem, né, que fez você, te trouxe até aqui e te agradeço imensamente. A gente tem aqui 5 minutos antes do Instagram cortar a gente, então eu quero deixar esse espaço para você ficar à vontade, fazer alguma colocação, deixar uma mensagem para as pessoas que estão aqui acompanhando a nossa live, deixar o seu contato, porque com certeza muitas pessoas vão querer conversar com você. Então, esse espaço é teu, irmão. Obrigado, né? Primeiro eu queria agradecer novamente pelo convite. Quero reafirmar que é muito importante esse olhar, né? E me deixa muito, muito, muito feliz em poder partilhar um pouco e poder falar um pouco sobre o que é masculinidade, né? Diante da paternidade. É, pedir para que as pessoas comecem a ter um olhar muito, muito crítico, assim. Que é um olhar que a gente faz com pessoas pretas, né? Se um lugar onde eu convivo só tem pessoas pretas nas cozinhas ou nas seguranças, não é um lugar que me cabe. Não é. E aí eu vou fazer um convite para todas as pessoas pretas que possam ver essa live, é que um lugar onde existem pessoas travestis e transexuais de enfeite, de roster nas portas, e que você não veja essas pessoas transitando normalmente na cozinha, enquanto garçons, garçonetes, seguranças, em todos os outros ambientes, aquilo ali é só um enfeite social para dizer que aquele lugar aceita pessoas travestis e transexuais. Serve da mesma forma para pessoas pretas. Se só tem a amostra ali, ó, estampado na sua cara, de que essas pessoas estão ali só, única e exclusivamente para que você veja que elas estão como estátuas, não te cabe. Então não vá. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu queria que todas as pessoas que por acaso assistam essa live tenham a consciência de que existem muitas pessoas ao lado delas que não querem passar por aquilo que é imposto o tempo inteiro. Então se sintam livres para pesquisar, se sintam livres para poder perguntar. Eu recebo milhões de perguntas todos os dias e eu tenho o prazer de responder todas as perguntas que as pessoas me fazem. E então se sintam livres, né? Você me pediu um contato para poder falar comigo. Eu tenho um e-mail que é contato.cheftales@gmail.com, mas a forma mais simples de falar comigo é através do Instagram. Eu respondo realmente o Instagram. Eu posso demorar um pouquinho para poder responder, então se você quiser mandar textão, eu adoro textão. Se quiser mandar 1000 áudios, adoro áudio, pode mandar também, que eu vou responder. Eu queria pedir também que as pessoas tenham um olhar muito cético e muito crítico aos outros espaços. Se no seu espaço, na sua universidade, na sua casa, se no seu convívio não tem pessoas travestis e transexuais,
não é um lugar que está sendo amplo. Então, quem convive na sua casa? Você tem amigos travestis, transexuais? Você tem pessoas que são minorias convivendo com você? Quem é a sua secretária? Quem é a sua babá? Quem é a escola onde seu filho trabalha? Onde seu filho estuda? Onde é o seu local de trabalho? Se não tem nenhuma pessoa travesti ou transexual, tá errado. Usar os 2 minutos ainda que restam para falar que a população jovem de travesti e transexual está querendo muito ascender socialmente. A gente luta todos os dias pelo nosso direito de ir e vir. Então eu queria convidar vocês a fazer uma pequena reflexão de qual é o seu espaço para poder garantir a minha segurança. Se você olha para mim enquanto irmão, enquanto pessoa que partilha, a gente consegue conviver em mais harmonia e ficar em uma quantidade mais de paz, assim, né? E a gente consegue ter segurança no seu olhar. Então comece a olhar para as pessoas e sempre, sempre, sempre pergunte para as pessoas como elas gostariam de ser chamadas antes de começar a conversar e antes de falar algum pronome. E é isso. Muito obrigado novamente a todas as pessoas que assistiram. Eu quero muito, muito, muito mesmo partilhar com vocês mais momentos e agradecer a vocês, os Pais Pretos, pelos convites e por ter me convidado a essa grande missão e falar que se era falta de cara e se era falta de oportunidade, a gente já tem uma pessoa para que vocês, pessoas travestis e transexuais masculinas que são pais, possam conversar. Então podem falar comigo. Com certeza, irmão. Te agradeço imensamente pela disponibilidade. Esse fato que você trouxe é uma verdade, né? A sociedade apaga, de fato, todo mundo que sai da norma, né? Pela primeira vez essa semana, conversamos com um pai bissexual, né? Que foi o Leandro Melquiades, esposo, né? Ex-esposo da Jaciana, do Era Uma Vez o Mundo. A gente vai estar tendo a oportunidade de falar com você, que é um pai trans. A gente vai falar com um pai poligâmico pela primeira vez também, que é o Gabriel Swahili. É incrível como a sociedade apaga quem sai da norma, né? De alguma forma, saiu ali da regra, né? Já há um sufocamento, um apagamento. Então, por isso que eu agradeço tanto a pessoas que se disponibilizam a romper, né, com essa barreira imposta pela sociedade e vem a público, né? Pessoas que se amam, que se admiram, que conseguem, mesmo a custo, né, de tanta luta, de tanta dor, até em alguns casos, vir a público. Então, eu te agradeço imensamente. Peço permissão também, sua autorização para subir esse vídeo no nosso canal do YouTube, para Claro. que outras pessoas tenham o privilégio de acompanhar. A gente pode carregar lá? Com certeza, é óbvio que pode. Muito bom, muito bom. Vai E ser aí o um João, prazer. que Sim. bom. João está te parabenizando aqui. Parabéns, obrigado, Thales. Não me recordo de ter sido conquistado tão rápido por alguém. Sucesso e vida longa. Que legal, Muito, muito rapaz. E obrigado, eu te João, passo as palavras dele. a todo mundo que está participando da live, a todo mundo que viu a gente, a todo mundo que vai ver no YouTube, então, né? Eu queria deixar o meu muito obrigado. Minha arroba no Instagram é arroba Chef Thales Alves. Convido vocês a conviverem um pouquinho mais conosco. E quem chegou no vídeo por acaso, né? Porque sempre tem no YouTube e no Instagram pessoas que vêm por acaso. Sejam muito bem-vindas às nossas vidas. Mesmo que você não seja pai, dê uma olhada na página e para poder compartilhar um pouco, porque a gente aprende demais, assim, enquanto ser humano, esse compartilhamento de pais que são pretos. E continuem exercendo sua paternidade, continuem sendo diferentes, não sejam mais do mesmo, sejam diferentes para a gente poder transformar um mundo mais seguro para as minhas crias e para as suas crias e para todas as crianças do mundo. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Um privilégio. Até Um logo. abraço, uma ótima Abraço. semana para você. Até logo. Tamo junto. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, que aula nosso irmão Thales deu pra gente, hein? Que aula. É incrível, gente. Eu vou usar esses segundos finais para fazer um convite para você que está aqui com a gente. Se inscreva no nosso coletivo, o link está no nosso perfil, você pode se inscrever, deixar sugestões de pauta para a gente discutir e indicação de pessoas para conversarmos nessas lives, né? Vamos aproveitar esse período de quarentena para fazer algo construtivo, para essa aquilombar, para levar amor, para levar acolhimento para os outros. 6 horas tem uma live importantíssima sobre
Maternidade e puerpério. Parto e puerpério imperdível. Até lá.